Aniversariante. Esse é o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, não estou esquecendo nada. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Perdão, irmãos, é 2 Reis. Eu falei segundo ou primeiro? Tenha misericórdia de mim se eu tivesse falado primeiro, né? Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Quantos acharam, digam amém. E faça. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Coloca a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, e sabemos que diante do Senhor há possibilidades tremendas de mover, de graça, de existência. Pai, nesse momento que vamos falar de Ti, prepara cada momento e fala conosco. Faz com que esse momento seja um momento especial. Vem falar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Hoje eu queria falar para vocês sobre uma vida transformada. Uma vida que foi transformada pela ação poderosa do poder de Deus. Esse texto que lemos conta uma história muito conhecida de um homem que não servia a Deus, que não tinha aliança com Deus, não fazia parte do seu povo. O nome dele era Naamã, e ele era um comandante, um grande comandante da Síria. O contexto dessa história diz que Israel foi invadida primeiramente pela Babilônia, depois a Síria conquistou o que Babilônia tinha ganhado, mas o povo de Deus estava cativo pelo império deles. E em Samaria existia um profeta chamado Eliseu, que era um homem temente a Deus, que servia a Deus com poder e grandiosas manifestações de milagres, que você pode ver um pouquinho antes nesses textos. Mas a realidade é que esse homem orgulhoso, nós não lemos todo o texto, mas a Bíblia fala claramente que esse homem era um homem orgulhoso, presunçoso, chefe de um estado, comandante e com uma situação financeira muito estável. Alguém que, na medida da possibilidade deles, seria alguém que estava acima de qualquer necessidade, de qualquer problema. Era um homem extremamente respeitado, honrado, mas leproso. E a lepra nesse tempo, ela era um motivo de vergonha. E logo mais, esse homem escondia uma realidade de toda uma sociedade que olhava e admirava ele. Esse homem, ele tinha características maravilhosas, mas era leproso. E essa é a realidade que muitas pessoas enfrentam. Algumas pessoas estão diante da sua casa, diante do seu trabalho, diante da sua escola, faculdade,
uma realidade que todos olham, admiram por características diversas. E olham para você como se tudo fosse perfeito, tudo fosse completo, sem nenhum tipo de receio, e um bem-estar é muito bem observado por todos que te rodeiam. E esse homem era um homem assim, que tinha duas aparências, que tinha duas realidades, que quando ele tirava a sua armadura, ele se deparava com uma situação deplorável. Assim como pessoas também, que vivem o seu dia vencendo, conquistando, falando, muitos mandando, mas quando colocam no seu quarto, a sua cabeça em seu travesseiro, só você sabe o que passa na sua cabeça, só você sabe o que vem acompanhando e sobrecarregando a sua vida. Esse homem era um homem assim. E Naamã, ele foi alvo do amor de Deus. E uma realidade em Deus é que Deus, ele faz de todas as coisas para alcançar alguém pelo seu amor. E como ele traz esse amor para a vida daqueles que estão diante dele, tantas vezes esse amor é rejeitado, tantas vezes esse amor é desprezado, tantas vezes esse amor é desconsiderado. E esse homem vivia no meio do povo de Deus, e com certeza muitas pessoas já tinham falado para ele sobre o Deus verdadeiro. Mas ele, por ter uma posição, a gente observa claramente que ele não se rendia. E a gente observa também claramente que ele passou a tentar olhar a direção das coisas de Deus, depois que ele foi alcançado por esse mal. E a realidade é que algumas pessoas só se abrem quando o mal bate na sua porta. Quando a realidade deplorável, triste, invade o seu coração, invade o seu corpo, invade a sua mente. E pessoas como Naamã só se abrem depois da possibilidade de uma desgraça, que infelizmente é uma realidade nos nossos dias. E eu queria hoje colocar diante de vocês algumas realidades que houveram na vida desse homem e que fizeram esse homem ser restaurado, ser curado. Que a Bíblia diz que ele foi tocado pelo Espírito de Deus e ele foi curado e restaurado. E assim como ele, também muitos vão ser restaurados essa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu queria falar para vocês sobre Naamã e sobre a sua transformação é que Naamã, ele tinha um grande sofrimento. A Bíblia diz aqui, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem grande diante o seu senhor, ou seja, o seu rei, de muito conceito, porque por meio dele, Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Ele era um vencedor, porém leproso. Ele era um leproso. Na sua intimidade, ele sofria por uma lepra que alcançou a sua vida, seu coração. Deus, ele não aceita que o homem diante dele não exponha a sua realidade. Por que ele não aceita isso? Quando eu digo não aceitar, ele fala de esperança, de aguardar. É porque ele deseja tocar, que ele ama tocar. Talvez você seja uma pessoa como Naamã, uma pessoa de destaque, porém leprosa.
E eu queria falar sobre algumas coisas que têm a ver com a lepra. Eu queria que, se você tivesse condições, anotasse isso, que eu acho que isso é uma realidade. Primeiro, a lepra, ela produz, diga assim, insensibilidade. Alguém que tem lepra não consegue sentir dor no lugar que está afetado, que está contaminado. E logo alguém que é leproso é insensível, alguém intocável, alguém de difícil acesso. E Deus, quando Ele criou o homem com o propósito de salvar o homem. Não criou com o propósito de salvar, perdão. Ele criou com o propósito de dar intimidade ao homem. E logo mais nós observamos Deus tentando restaurar a comunhão em diversas formas, em diversos momentos da palavra de Deus. E o pecado, ele é aquilo que gera a insensibilidade na vida de muitas pessoas. O pecado, ele traz a desfiguração da imagem de Deus que foi criada em nós. E logo mais alguém que não se rende ao Senhor, ele é alguém que vive no pecado. E logo mais vai ser sempre insensível às coisas de Deus. A gente observa que esse texto, Naamã se preparou após ele saber que existia um profeta em Samaria. E sabe o que ele fez? Ele se arrumou. Houve uma carta. Ele levou ouro, prata, para dar para o profeta. Depois ele foi, de uma forma até muito ruim, recebido, porque o profeta não recebeu ele. Ele disse: olha, vai se lavar 7 vezes no Jordão, que tu vai ser curado. E logo mais a gente observa que esse homem, ele foi confrontado na sua realidade. E o homem que quer se livrar da lepra, ele precisa ter os seus pecados confrontados e perdoados pelo Senhor. Pastor, mas todo mundo não é pecador? Sim, todos somos pecadores. E nunca vamos deixar de ser. Mas a realidade de alguém que vive com a lepra é que alguém não aceitou alguém para perdoar os seus pecados, para restaurar e para ser alguém que vai justificar do pecado. Eu sou um pecador. E o apóstolo Paulo, que foi um dos caras mais íntegros que a palavra de Deus demonstra, ele fala assim, que todos são pecadores, e ele era o maior de todos que ele conhecia. Todo mundo é pecador. Mas a diferença de alguém que reconheceu o Senhor para curar a sua lepra é que o Senhor justificou ele de todos os pecados. Outro ponto sobre a lepra é que a lepra, ela contagia. O pecado é contagioso. Nós precisamos entender isso. Deus quer nos livrar disso. Outro ponto, a lepra, além de contagiar, ela deforma. Eu estava hoje lendo um pouco sobre aquele grande escultor, Aleijadinho. E ele era alguém que era deformado, mas que ele soube superar aquela deformação e fazer grandes obras, e é respeitado até os dias de hoje. A lepra, além de deformar, alguém que não trata a sua lepra, a lepra mata. E Deus quer tirar do nosso meio toda a lepra, para que a insensibilidade seja tirada, para que ninguém possa ser contagiado.
muito menos deformado, que Deus o livre morto. Naamã tinha uma vida de duplicidade. Diante da sociedade ele era uma pessoa, mas quando ele estava diante da sua realidade deplorável, ele era outra. E o Senhor mostrou ao herói que ele precisava ser tocado. Naamã também tinha um sofrimento por causa da sua impotência. Olha o que diz o texto. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes finas. E levou também o rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegada a ti essa carta, saberá que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Tendo lido isso, o rei de Israel, a carta, rasgou suas vestes e disse: enviem a mim um homem para curar essa lepra. Por acaso eu sou Deus para curar a lepra? Não havia alternativas para ele. Quando ele mandou e disse: só o Senhor, o Deus, pode resolver isso. Esse texto demonstra que o rei da Síria enviou Naamã juntamente com cartas para que o rei de Israel, que era alguém que tinha autoridade sobre aquele lugar chamado Samaria, enviasse Naamã para o profeta. Ele estava completamente impotente diante da situação dele, à mercê de alguém para ajudar ele. E o rei de Israel rasgou as suas vestes, dizendo: eu não posso resolver isso, porque eu não sou Deus. Quantas pessoas leprosas buscam homens para serem curados? Talvez você já procurou muita terapia. Talvez você já tenha procurado na sua vida várias pessoas que são sábias, bem-sucedidas, grandes médicos. Talvez pagou grandes tratamentos. Esse homem tinha dinheiro para fazer tudo isso, mas mesmo assim, ele era impotente diante da situação dele, porque existem situações que só Deus para curar. E Deus hoje vai curar você, em nome de Jesus. Naamã também tinha um grande testemunho, e o testemunho de Naamã não foi capaz de resolver o problema dele. Ele era maioral, ele era herói de guerra, ele era aquele cara considerado, saía no jornal, que estava diante ele tinha não sei quantos seguidores no Facebook, ele era popular, ele tinha características sem igual, ele tinha um grande testemunho. Olha o que diz aqui, 2 Reis capítulo 5, versículo 2, saíram as tropas da Síria à terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse ela é sua senhora, disse ela a sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Quem era inimigo de Israel? Quem invadiu Israel? Quem levou cativo Israel? A Síria. Talvez você, pela sua potencialidade, já desconsiderou muitas coisas e muitas pessoas de Deus que tentaram fazer o que essa menina fez. Quantos panfletos você não leu ou você recebeu?
Quantas vezes você não percebeu que Deus estava querendo te alcançar de alguma forma, através da televisão, através de um amigo? Essa menina aqui conhecia a Deus, ela conhecia o profeta, ela conhecia aquele lugar, ela conhecia o problema, e ela disse: quem dera que o nosso Senhor tivesse a possibilidade de estar diante do homem de Deus, que está em Samaria. E por ele estar na situação de dor, de sofrimento, ele aceitou. E ele foi. Mas a partir dele ir, a gente vê Deus confrontando esse testemunho dele, a razão dele, a lógica dele. Naamã também, para ser curado, ele precisou descer do pedestal do orgulho. Tem gente que olham para Deus de uma forma como se Deus fosse um prestador de serviço. Mas Deus é o Senhor. Ele é o nosso dono. Você talvez nunca vá ser curado se você não observar Deus dessa forma. Você nunca vai ser transformado, restaurado, se você não observar Deus dessa forma. Segundo Reis 5:11 diz: Naamã, porém, muito se indignou por causa da situação e disse: pensava eu que eu iria contigo e você se colocaria pelo menos de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a sua mão sobre o lugar da lepra, e eu ficaria restaurado da minha lepra. Não foi da forma que ele pensou. Então, não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas aqui de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo nesse lugar que eu vou escolher? E se revoltou com muita indignação. Para quem não sabe, o Rio Jordão não era o melhor rio daquele lugar. Mas a palavra de Deus para a vida daquele homem era: vai e te lava 7 vezes no Rio Jordão. Mas não tem rio melhor. Eu não posso mergulhar 7 vezes na praia de Copacabana. Tem tantas praias, tantos rios bonitos. Por que no Rio Guamá? Rio barrento, rio sujo. A realidade era essa. Sabe por quê ele agiu dessa forma? Porque a lepra também estava na alma dele. E o profeta nem recebeu ele. Falou assim para o servo dele, falou assim: fala para ele tomar banho 7 vezes lá no Jordão, mergulhar 7 vezes lá, que ele vai ser curado. E ele se indignou com a situação. Por quê? Porque ele se achava. Muita gente que se acha não vai ser curado, não vai ser restaurado. Talvez alguém te convidou para vir aqui na igreja. Onde é? Lá no Guamá. Ai, me rouba logo. Onde é a sua célula? Terra Firme. Ai, Jurunas. Desce, que a mão de Deus está lá embaixo para te alcançar. Naamã teve que se despir. Se despir fala de mostrar a sua vergonha, de mostrar a sua realidade. E mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que a pele de Naamã ficou como pele de bebê para a glória do Senhor Jesus. Quando eu fui
motivado a pregar essa palavra, Deus falou para nós sobre insistência, sobre uma realidade que precisamos aprender. Nós sabemos que Deus, Ele tem poder para alcançar de diversas formas todos nós aqui. E Ele tem poder para isso. E eu queria que você, diante dessa realidade, a realidade de restauração, de transformação, fizesse um ato diante dessa realidade que hoje recebemos, de mergulhar 7 vezes aqui nesse lugar. Queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Quantos aqui estão passando por uma dificuldade muito séria na sua casa? Levante a sua mão. Levante sério. Problema sério. Até o seu cachorro está brigando contigo lá. Levanta a mão. Quantos aqui estão passando por algum problema de relacionamento? Ah, pastor, levei. Está pegando. Quantos aqui conhecem a sua realidade, viu que você tem esse problema, e hoje Deus falou com você? Também levanta. A sua mão levanta. Nós temos aqui na nossa igreja a corrente do jovem vencedor. A gente vê claramente que Deus, Ele é um Deus de propósitos. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Se nós estamos aqui, diante de Deus, nós precisamos entender que tem um propósito estarmos aqui. Você não é à toa. Você não chegou nesse lugar à toa. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus tocou no seu coração hoje. Talvez, pastor, 7 vezes. 7 vezes no Rio Guamá. 7 vezes na Catedral da Família. Talvez algumas pessoas vão falar isso. Ah, tu vai para o Guamá? Sim. O Espírito de Deus quer fazer uma aliança conosco. E uma aliança é um voto. Que a gente vai fazer de tudo, todo possível, para não faltar. Vão ser 7 sábados. E eu tenho certeza que antes desses 7 sábados acabarem, o Senhor vai te abençoar com aquilo que você tem necessidade nesse dia. Nós temos esse papel, que é a corrente do jovem vencedor. Aqui está escrito que existem 7 elos, que significam 7 semanas, 7 mergulhos. Você já pode marcar o primeiro mergulho hoje. Já mergulhei uma vez. E aqui a gente colocou um espaço, que nós queremos que todo mundo tenha sonhos e necessidades. E você vai colocar aqui nesse papel a sua necessidade, o seu desejo, aquilo que você precisa. E eu tenho certeza que antes dessas 7 semanas acabar, o Senhor há de te abençoar de uma forma poderosa. Eu quero perguntar só para quem vai fazer, só para quem vai se esforçar de estar aqui os 7 sábados. Você que quer começar hoje a corrente do jovem vencedor, levante sua mão. Levante sua mão bem alto. Com fé.
Os irmãos que estão aqui, eles vão entregar para vocês rapidamente. Estenda as suas mãos, enquanto isso nós vamos cantar uma canção para finalizar o culto. Fique com a mão levantada para os irmãos entregar a vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado é teu nome, venha o teu reino, enquanto é feita tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado é teu nome, venha o teu reino, enquanto é feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha na terra como no céu. Teu reino venha, vem. Ninguém sai ainda, não acabou o culto. Teu reino teu, é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Você que vai fazer a corrente, pegou seu papel, e até que nem pegou o papel, mas vai pegar no final, levante aí, vamos orar. Vamos consagrar diante do Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado, nós queremos mergulhar 7 vezes. Nós queremos, Senhor, dizer nesse tempo que o teu é o teu reino, tu é a glória para sempre. Nós queremos declarar, Pai, que nós, nesse dia, nos aliançamos com o Senhor. Fazemos um voto diante do Senhor, a não faltar nesse culto. Meu Deus, nós declaramos que tudo aquilo que os teus filhos colocarem nesse papel, que simbolizam sonhos, projetos e realizações, o Senhor vai abençoar poderosamente. E eu profetizo que antes dessas 7 semanas terminarem, o Senhor há de abençoar poderosamente a vida de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Olha aqui. Acabou.